Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Agradeço a presença de todos neste culto. Muito obrigada aí por vocês disporem desta terça-feira, né? Mesmo sendo aí um feriado, né? Mas com toda certeza nós estamos fazendo o melhor, né? Que é prestar culto ao nosso Deus, né? O nosso grande Pai. Então, primeiramente, quero agradecer, né? Agradeço, Senhor meu Deus. Agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, por podermos estarmos presentes neste momento e por podermos louvar o Teu nome, te exaltar e prestar o culto. Que este culto e este louvor, Senhor, seja um cheiro suave, seja como um cheiro suave, que seja agradável a Ti, Senhor. E que a palavra que for pregada neste momento possa reverberar nos corações de todos nós e nos corações também de todos aqueles que irão assistir este culto futuramente. Peço, Deus, que Teu Espírito Santo esteja na direção deste culto, nos guiando em tudo aquilo que for pregado, em tudo aquilo que for falado. E rogo em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu vou agora cantar um louvor. Esse louvor, ele é um louvor, né, além de entrada do culto, ele também é um louvor de agradecimento, né? Então, eu quero agradecer a Deus, né, porque Ele tem me dado graças, muitas graças, né? Principalmente nesse fim de semana. Mas depois eu vou contar para vocês, né, o que aconteceu. E isso é maravilhoso, né? Porque isso mostra que Ele é, né, o quão grandioso o nosso Deus é. Esse hino que eu vou cantar é o, se eu não me engano, é o hino 93 do Inário Aleluia, da Presbiteriana Renovada, conhecido como Grandioso és tu, ou Quão grande és tu, mas que tem no Inário o título Senhor meu Deus. Só me ajeitar aqui, gente. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser. Veja a tormenta, o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso em como Deus me ama e que Jesus por mim na cruz morreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor.
és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subir, contemplarei a glória do Senhor e cantarei com meu amor infinito a quem por mim mostrou tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora eu passo a palavra ao Alexandre, hoje, que irá nos transmitir aí uma mensagem, né? Então, aposto. Boa noite, gente. Boa noite, turma. É o seguinte, é a primeira vez que eu vou transmitir uma mensagem, primeira vez que eu vou pregar. E no final eu vou dizer por que eu estou fazendo isso. Então vamos lá. Ellen, você pode ler para mim? Claro, posso sim. Eu vou pedir para você abrir em Efésios, aliás, Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Só um momento. Gálatas, capítulo 6, né? Isso, versículo 1 ao 7. Só um momento. Deixa eu só... especial dos Estados Unidos, Robert Burke, disse que seria difícil processar Biden para que ele apresente a idade avançada, que é um homem de memória fraca, pois não teria lembrado sequer... Desculpa, eu fiquei na dúvida que eu vi ali que era o Efésios, mas eu fiquei na dúvida se era Gálatas ou Efésios, mas é Gálatas mesmo, né? Já tô nele aqui. Então, vou lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Amém? Não, tem mais um ainda. Desculpa, eu achei que era até o 6, perdão. Esse é o versículo Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém. 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 Perdão, Então, gente, eu quero que vocês vejam bem
esses últimos versículos, esse último versículo aí, né? Que o que semear também colherá, de Deus não se zomba. Então, lendo essa passagem, eu cheguei à conclusão de como a gente tem que ser espiritual para poder surpreender alguém no pecado. Né? Aí Paulo estava pregando para a igreja da Galácia, né, dos Gálatas, mas eu quero trazer para nós, né, essa palavra aí falando para nós. E aí a gente vê, através dessa passagem, que ele fala, né, carreguem o fardo pesado dos outros, cumpram assim a lei de Cristo. E eu entendi, gente, como a gente... Ali ele fala também, né, cuidado para que não esteja tentado. E hoje em dia eu vejo muito essa questão do julgamento, sabe? Eu, principalmente. E como a gente julga? Alguém é surpreendido em algum pecado? Alguém está fazendo alguma coisa? Não, está escandalizando. É bandido, é ladrão. Não, aquela lá é prostituta, usa o nome pejorativo da prostituta. Não, aquele ali está errado. Não, aquilo é injusto, isso está injusto. Isso não está certo. Eu penso assim, gente, quem que está certo ou está errado? Ladrão? Quem é a gente quando a gente rouba a autoridade do Espírito Santo todo dia para seguir as vontades do nosso coração? A gente acha que a gente é dono de si mesmo. A gente rouba a autoridade dele para nós. Assassinos, quem somos nós quando a gente crucifica Cristo todos os dias com o nosso pecado? E aí eu vejo, quando se trata da primeira lei de Cristo ali, até que ponto você está amando ao próximo? Porque a lei de Cristo eu vejo ali como o primeiro mandamento, ame ao próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não é capaz de cumprir nem com essa lei, que autoridade a gente tem? Justiça? Quem que é você perto de Deus? Deus olha para você, você quer falar de justiça? Quem está certo, quem está errado? A gente não ama a Deus e a gente não ama o próximo. E a gente vê essa manifestação somente em Jesus Cristo, por isso que ele foi o único. E eu fui testado com essa palavra. Eu fui testado. Foi uma chibatada em mim, sabe? Quem sou eu para julgar o próximo? Quem sou eu? E eu entendi que a partir do momento que a gente abre a boca para julgar, falar o que é justo, o que é injusto, falar o que está certo, o que não está, é aquilo aí, é assim, é assado. Eu entendi através dessa palavra aí que a gente está descumprindo a lei de Cristo e automaticamente a gente está zombando de Deus quando a gente faz isso. De Deus não se zomba, aquilo que você semeia, você colherá. Então, gente, além de eu não estar obedecendo, amando a Cristo, eu estou zombando a cara dele. Quando esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é o único para você cumprir toda a lei. E você não faz isso. Ninguém faz isso na Terra. Será que alguém aqui é mais injusto do que eu, que me acho no direito de julgar o próximo? Aí você olha para Jesus, né? Você olha para Jesus e eu coloquei as referências ali, mas os caras eram assassinos e estavam prestes a assassinar ele, estavam açoitando ele. Em nenhum momento você vai ver Jesus Cristo sentindo raiva de alguém. Ele fala assim, perdoa, pai, ele não sabe o que faz. Assim ele está o quê? Ele está orando. Lá, naquela passagem de Lucas, quando, depois da festa da Páscoa, que Judas trai Jesus, os soldados vêm para perseguir, para matar. Pedro vai lá e arranca a orelha do chefe do sumo sacerdote. Cristo falou o quê para ele? Não é com espada que a gente vai vencer essa guerra, e ainda restaura a orelha do cara que estava indo levar ele para a cruz. Aí você fala, meu Deus, esse amou o próximo. E amou a Deus sobre todas as coisas. Ele não foi capaz de julgar. Ele que tinha o poder do julgamento não julgou esse cara. Aí você olha para Maria Madalena.
prostituta. O que fizeram com ela? O que ele falou? Ó, tira a primeira pedra aí, quem não tem pecado. Ele perdoou ela, deu perdão e falou, não mais. E isso você vê vários exemplos. A gente fala de injustiça quando se trata, né, de dinheiro e tudo mais. Quem que foi Mateus, se não foi o publicano que virou apóstolo? Né, quem cobrava impostos da pessoa. E você olha para Jesus, você fala, meu Deus, esse cara, ele cumpriu mesmo o mandamento. E a gente quer ser igual a ele, nós evangélicos, todos nós, sabemos que temos que seguir a Jesus, que o caminho é seguir o exemplo dele, ser igual a ele. E a gente não consegue, e parece que nunca vai conseguir. Aí eu entendo que todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais. A única coisa que nos diferencia é a graça de Cristo sobre nossas vidas. Eu acho que por gratidão a essa graça que nós temos, a gente não tinha que julgar, a gente tinha que se igualar. E daí quando fala ali, carreguem o fardo pesado um dos outros, sabe? A gente pensa no irmão que está ali, talvez doente, em alguém próximo, que talvez está com uma dificuldade financeira, alguém que precisa de uma palavra. Mas será que é isso que ele está dizendo ao fardo próximo? Eu concluí que o fardo próximo é o pecado. Afinal, você vai ver qual foi o fardo mais pesado que Jesus carregou, se não foi o pecado de toda a humanidade nas costas. O fardo do irmão é o pecado. E quando que você ora pelo teu inimigo? Quando que você é um assassino, ao invés de você sentir raiva dele, você sente tristeza. Porque Jesus fala, não tereis aflições, ele não fala que não tereis raiva. E quando que você parte desse princípio para orar por aquela pessoa? Para tentar aliviar o fardo dela através de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Quando que você ora por alguém que fez mal para você? Quando que você realmente carrega o fardo do teu próximo? Quando na verdade você é tentado pelo seu coração. Por isso essa é a importância da gente ser espiritual. Quando você entende o conceito do Espírito Santo no teu coração, você é capaz de ter mansidão para surpreender algum pecado, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá no meio da galera, provavelmente tinha homossexual, assassino, ladrão, tinha de tudo que é tipo de gente lá, e estava lá no meio, sem julgar ninguém, sem condenar ninguém para o inferno. Ele estava com a mansidão dele lá, falando que era. Ele estava pensando sempre em salvar aquela galera. E daí você vê esse mesmo exemplo quando eles estão indo saindo de Jerusalém para ir para Samaria. Eles não são muito bem recebidos lá. E daí Tiago e João, oh Deus, quer que eu peça para Deus mandar fogo dos céus para consumir essa galera? Jesus vai e exorta. Não, você não entendeu o evangelho? Você não entendeu que eu vim para salvar e não para destruir? Bateu as poeiras e foi andando embora. Não sentiu raiva de ninguém. Provavelmente orou por aquelas pessoas. E daí eu vejo assim, esse pecado é importante, né? Então você está zombando a cara de Deus. Quando você está julgando, quando você não está dando ouvidos para o Espírito Santo, né? E aí o que me intrigou foi aquilo lá, de Deus não se zomba, pois aquilo que semear, você vai colher. O que a gente colhe quando a gente semeia zombaria, então? Aí, gente, eu vou lá para Adão. Eu vou lá para Adão, para Gênesis, no capítulo 3. Adão caiu na conversa de Eva, que caiu na conversa da serpente. Foi lá, mordeu a maçã. Aí Deus veio repreender ele. Qual foi a primeira coisa que ele fez? A primeira coisa que ele fez. Ele não amou a Deus. Ele não amou a Deus. Aí ele seguiu julgando o próximo. A mulher que tu me deste,
a mulher que tu me deste. Ele julgou Eva e julgou Deus, me fizeste pecar. Então, com isso daí, ele não amou a Deus porque ele desobedeceu, ele seguiu o coração, e ele ainda julgou Eva, ele não amou o próximo, que seria a Eva e o próprio Deus. E o que ele colheu? A primeira coisa que ele colheu foi vergonha, porque a hora que Deus compareceu, ele estava se escondendo, na verdade, de Deus, se escondendo porque estava nu. E depois, que mais que ele colheu? Condenação. Então eu entendo que cada vez que a gente zomba de Deus, agindo dessa forma, a gente está colhendo para a nossa vida vergonha diante de Deus e condenação. É isso que você colhe quando você zomba de Deus. Então, até que ponto a gente está tentando se aproximar de Cristo? Até que ponto a gente quer ter alguma autoridade de Cristo nas nossas vidas se a gente não dá atenção para essa palavra que eu acho que é muito famosa, né? É uma passagem bem famosa. E aí, Ellen, eu vou pedir para você abrir em Provérbios. Pode deixar. Provérbios, qual capítulo? Capítulo 24. Deixa só um momento. Versículo 17. 24, versículo 17, né? Só um momento. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Nossa Senhora, nossa mãe, que abre as portas da sua casa. Deus é um privilégio estar com a mãe. Muito 17, né? Isso. O programa, amigos, está no ar. Momento. E hoje está mais especial. Especial sertanejo. Marcelo Costa, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, viu? Você colocar aqui o programa. Rapaz, você se lembrou aqui. Meu Deus do céu. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Então, gente, aí eu quero que você reflita agora. Obrigada, Mi. Obrigado. Como eu refleti, que essas coisas que eu tô falando foram tapas na minha orelha. Pensa em alguém que você sentiu raiva, que você desejou ver ela pagando pelo que fez, desejou ela ruína para a vida dela, desejou raiva. Você pensa em qualquer pessoa, você pensa no teu inimigo. Aí eu vejo nesse cenário que a gente está vivendo, muita gente declarando morte para bandido, muita gente declarando ódio. Eu vejo muitas igrejas fazendo isso hoje em dia. Gente, aí você vai para aquela outra passagem, Deus não se agrada na morte do ímpio. Quem que é você para desejar a morte do próximo? Do ímpio que seja, se você é tão igual a ele diante de Deus. Ai, eu me senti um idiota quando comecei a me dar conta disso. Me senti um idiota porque eu sou todo nervosinho, todo estourado, né? Me conhece? Eu, às vezes, quero ser soberba, talvez, em alguns aspectos. E eu me dei conta como eu sou idiota. Como eu desejei mal para as pessoas. E no fundo eu fico falando que eu perdoei e tá tudo bem, quando eu não sou capaz de amar o meu inimigo, de tentar praticar uma oração por ele, de tentar fazer um exercício de não sentir raiva e de confiar em Deus, como a Ellen tinha falado no começo. Resolvi amar ele, seguir essas palavras que ele tem tanto tentado enfiar na cabeça do ser humano.
Aí eu entendo que Adão, às vezes as pessoas culpam Adão, cara, se não fosse Adão, era você faz a mesma coisa todos os dias, nós fazemos a mesma coisa todos os dias, né? Então, se não fosse Adão, seria eu que traria a queda para a humanidade. Aí, Ellen, eu vou pedir para você abrir lá em Mateus, agora, no capítulo 7. Beleza. Do versículo 1 Mateus 7, versículo 1. ao versículo 5. Ok. Muito bem. Um momento, deixa eu só ele carregar aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga de seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Essa é uma passagem tão famosa, né, que todo mundo lê, acho que todo mundo conhece essa passagem aí, mas que parece assim que ela não ensina nada pra gente, e só a leitura de Gálatas foi me levando a tantas outras coisas. E ela se confirma nessa passagem de Mateus. E desde o Antigo Testamento, desde o Provérbio, lá, desde sempre, Deus está tentando alertar. E daí eu vejo o principal impulso para que isso aconteça. Né? Você sente raiva. É a revolta. É a revolta com o que está errado. É a raiva do que está errado. E você direciona isso para as pessoas. E a gente cego, sem a voz do Espírito, a gente não direciona isso para o nosso verdadeiro inimigo. Que todo mundo sabe quem é. Em primeiro lugar está o nosso coração. Em segundo lugar é Satanás. A partir do momento que você domina seu coração no negócio do Espírito, aí sim você está derrotando mesmo. O inimigo não é teu próximo, porque você é igual a ele. A diferença é que ele não tem a graça. E o seu papel é fazer com que ele alcance essa graça de alguma forma, talvez com oração, talvez com o dom da palavra. E aí, para alertar sobre essa raiva que vem aos nossos corações, eu cheguei lá em Eclesiastes. Aí, Ellen, se você puder abrir em Eclesiastes, do capítulo 8 ao capítulo do capítulo 7. Eclesiastes 7, só um momento. Versículo? Versículo 8 ao versículo 9. Ok. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permite que a areia domine depressa o seu espírito, A ira. pois
pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Amém. Desculpa aí, Eli, eu tenho interrompido. Não, tranquilo, aqui eu acho que eu não estou entendendo ali o que o Pepe estava falando, é que ali parecia areia. Ele tá falando da ira, né? Que é coisa de A tolo, ira, você guardar a ira no teu coração. E aí ele já tá te alertando também. E se você for decorrer pela Bíblia, estudar mais essa passagem, essa palavra, você vai encontrar muitas outras coisas. Assim como Cristo também. Cristo, quando ele fala lá, olha, quando te bater numa face, dê a outra. É claro que você não vai virar outra face do cara bater, né? Deus ele tá usando ali, Cristo ele tá usando uma figura de linguagem, né? Ele tinha senso de humor, eu acho que era um senso de humor dele ali, ele tá falando na verdade que é pra você, né, não revidar, orar pelo cara. Naquela parte que ele fala também lá, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco com uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, acho que ele também estava usando senso de humor, né? Tava usando senso de humor. Então, gente, eu queria trazer tudo isso para vocês, para a gente refletir e, ao mesmo tempo, que vocês orem por discernimento do Espírito Santo, foi o que eu orei também. A gente não concorda com o pecado, a gente não concorda. Você vai ver, não é porque uma pessoa assassinou, uma pessoa está fazendo coisa errada, você concorda, não, você se entristece. E você não participa daquilo, você não pode conviver com o pecado. Não é? Porque Paulo fala para você, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O que te convém nesse caso é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí a gente tem que entender o que é amor, né? Amor muitas vezes não é um sentimento. Amor ele é escolha, é cuidado, é prestar atenção. Né? Você não pode definir o amor simplesmente como um sentimento, porque gostar é um sentimento. E daí, para confirmar aquela ideia de que o, o fardo do teu próximo é o pecado, tem uma passagem lá em Salmos que Davi está falando que o fardo dele é a culpa que ele sente, o pecado que ele sente. Aí você vê isso se confirmando em Mateus, aquela passagem que diz: vinde a mim todos os que estão cansados, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então ele está aliviando o peso do pecado das suas costas. Então o fardo do teu irmão é um pecado. É o pecado que ele carrega. E até quanto você está disposto a carregar o fardo dele junto com ele? Até quando você está disposto a buscar Cristo para ajudar a vida dele, seja do teu inimigo, seja do teu amigo? E eu acredito que quando a gente coloca essas coisas em prática, a gente está se assemelhando a Cristo, mesmo sabendo que a gente nunca vai alcançar. Porque não é porque eu li, que eu entendi isso da palavra, que amanhã eu não vou pecar de novo. Eu tenho certeza que amanhã ou depois eu vou pecar de novo, referente a isso. E daí você entende que é só Jesus, e é só pela graça que você é salvo. Mas eu acredito que o Espírito ele fala. Quando você tenta se assemelhar a ele, ele te dá as palavras corretas, ele te dá sabedoria. E agora eu só vou pedir para a Mayara passar para vocês as referências do que eu falei ali, tá bom? Para ficar claro que eu tentei basear essa pregação totalmente na Bíblia. Ela é completamente bíblica. E tá aí, amor, eu anotei para você, por favor, se puder falar. Muita calma nessa hora. Tá anotadinho ali, referências bíblicas. Eu encontrei, peraí. Quando você falou de Adão, né, você falou de Adão ali envergonhado, culpando a Eva, culpando Deus, tá em Gênesis 3, do 10 ao 12.
Então, quando os discípulos queriam pedir que descesse fogo dos céus, né, para consumir aquelas pessoas, e Jesus... Opa, já falamos contigo, Clau. Quando Jesus, ele repreendeu, né, esses discípulos, falando que ele não veio para destruir, tá em Lucas, capítulo 9, do 52 ao 55. Deixa eu ver o próximo aqui. Sim, quando Pedro feriu a orelha, né, do soldado, Jesus repreendeu ele também, falando que não é com a espada, né? E ele foi lá e restituiu ali, refez a orelha do soldado. Está em Lucas 22, 49 ao 52. Salmo, ele citou ali o Salmo de Davi, sobre o fardo, tá? Salmo 38, 4. E Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus convidando aquelas pessoas que carregam o fardo pesado, que estão sobrecarregadas, a virem até ele, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, essas as referências. Então, essas são as referências. Eu falei muitas outras coisas aí. Porque veio agora, né? A vontade de falar, porque eu estava planejando aí, estruturando o que eu ia dizer. Eu não pensei nelas. Eu pensei a semana inteira durante isso e agora eu vou explicar por que eu tô falando isso. Gente, eu fiquei sozinho aqui na sala, mas eu fui pro quarto. E eu falei, vou dar uma lida na Bíblia. E eu fiz um propósito de ler a Bíblia de capa a capa. E eu tô no livro de Efésios. Eu falei, tô em Efésios, vou ler Efésios. E abri o livro de Efésios. Aí me veio um pensamento na cabeça. Eu acho que eu consigo entender mais ou menos agora o que é essa coisa do diálogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo me diz. Né, eu tinha muita dificuldade, tenho um pouco de dificuldade com relação a isso. Mas eu fui lá e, deixa eu ler os últimos livros ali, os últimos capítulos de Gálatas, para retomar a leitura certinho. Aí eu abri em Gálatas 6. Eu já tinha lido aquela passagem, eu li de novo. Aí eu li aquilo ali, fiquei intrigado com a parte da zombaria lá, mas por que tá logo em seguida do que Paulo está ensinando, ele está falando da zombaria de Deus, e comecei a entender. Aí eu comentei com a Mayara, falei, olha, Mayara, você tinha falado tanto para eu... Ela tinha falado bastante, vai, Alexandre, vai lá, tenta pregar lá, vai pregar em grupo lá, vai passar mensagem. Eu falei, não, amor, eu não tenho preparação nenhuma para isso, eu nunca preguei. E não, deixa para quem tá se sentindo no coração. E aí, nesse instante, eu senti uma leve, olha, eu acho que daria para eu falar sobre isso lá, sobre o que eu entendi aqui e tal. Aí eu falei, não, mas deixa eu esperar, que se ninguém se manifestar, aí eu prego. Aí eu esperei. Aí no exato momento, a Mayara tá de prova, a hora que eu fui pegar o meu celular para falar que eu ia pregar, aí ele mandou mensagem. Olha, gente, eu vou pregar, tal, tal. Eu falei, opa. Aí eu falei, então, eu prego semana que vem. Aí eu falei pra ela, vou pregar semana que vem, então. Aí tal, falei tudo. Beleza. Até então não tinha entendido isso aí. O dia tava bom, tava tudo legal. Aí a gente foi na farmácia comprar o remédio, tava tudo de boa, de repente, pô, roubaram meu celular. A hora que roubaram a minha primeira atitude. Ladrão! Ladrão! Com raiva. E por dentro, já tava xingando até a mãe do cara, por dentro. Na hora que eu fiz isso, eu levei um tapa na minha orelha. Alexandre, você quer pregar sobre aquilo? Você quer pregar o que você não vive? Tem certeza que você quer pregar o que você não vive? Tal? Cadê o amor ao próximo que você estava falando? Acabou de falar que tá querendo pregar e vai fazer isso na minha orelha, assim, no meu pensamento. Aí eu comecei a falar pra Mayara, não, sei lá, às vezes o cara roubou aí,
tem que orar pela vida do cara, deve estar destruindo a família dele, provavelmente vai trocar por droga, provavelmente está bem pior que eu, tá afundado no pecado, e não adianta ficar xingando, tem que guardar a ira, meu Deus, não posso fazer isso, comecei a pensar, sabe? E daí já me veio na cabeça, nossa, que tédio, sabe? Parece que não foi nem o diabo que roubou o celular, parece que Deus permitiu, ó, vai lá, vamos ver a atitude dele, para ver se ele pega aquele vinho, né? E a partir daí veio os testes, teste, para eu respirar fundo, e toda vez, e umas 2 ou 3 vezes eu caí no mesmo erro e pedi perdão para Deus, fui pedindo esse perdão durante a semana, e fui me aprofundando, fui lendo, e tem muitas outras coisas que eu queria, o que eu pensei a semana inteira não ia caber aqui nessa pregação, e talvez eu me aprofunde mais para, quem sabe, um outro dia aí vou voltar aí eu falo para vocês. Mas então, gente, a mensagem que fica é a do primeiro mandamento, né? Mensagem de amor. Vamos tentar colocar em prática esse amor, né? Diante de tanto ódio que a gente tem visto por aí. E é isso, gente. A mensagem de amor. E eu espero que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, dando discernimento, a forma correta de interpretar, que vocês absorvam tudo aquilo que foi bom para vocês e o que não foi, vocês podem descartar. Aquilo que não edifica pode ser jogado fora, né? Então é isso, gente. E eu quero já pedir a minha oração. Eu quero que vocês orem pela minha vida, porque eu sou um cara que vai ser uma batalha espiritual para mim muito grande eu praticar isso que eu preguei agora. 10 anos de convertido e eu não tive uma clareza assim tão exata como eu tive agora. E é isso, gente. Boa noite aí pra todo mundo. E eu não sei para quem é, para Ellen, que eu passo a palavra agora. Ellen, tá na tua mão. Opa, beleza. Estou aqui já. Bom, gente, primeiro eu só quero ver com todos vocês. Vocês querem abrimos para a gente conversar sobre a pregação ou podemos partir para as intenções de oração? Que da vez passada a gente fez, né, aqueles comentários, né, e eu acho bem interessante, né, porque sempre é uma oportunidade, né, é uma possibilidade, né, da gente conversar e deixar, né, reverberar ali no nosso interior, né, um momento reflexivo, né, que eu acho que é um diferencial. Uma coisa assim que eu acho bem bacana do nosso grupo aqui, né? Que lá no comecinho da minha jornada na fé, quando eu ia na igreja e eu via o pastor pregando, e eu falava, gente, um dia eu quero chegar na santidade que tem esse homem, né? E eu achava que por ele estar direcionando o povo, por ele estar apontando a Bíblia como o caminho, eu imaginava que ele seguisse tudo aquilo, né? E hoje eu já tenho um entendimento que não, e que a gente tem essa liberdade aqui, né? A gente pode falar, assim como a Ellen falou, eu achei muito legal semana passada. Eu ainda vou derrubar muitos outros ídolos que eu vou descobrir no meu coração, né? A gente se colocar como a pessoa que foi exortada primeiro por aquela palavra, né? O Alexandre também. E a gente assumir aqui as nossas fraquezas, né? E isso que é o mais importante, a gente não é melhor do que ninguém. Eu estava conversando com a Ellen hoje,
que às vezes a gente lê tantas vezes a mesma passagem, e chega um momento que parece que o entendimento abre. É o Espírito Santo revelando, né? E o Espírito Santo convencendo. E isso é uma bênção, gente, é muito legal. E eu vou fazendo um comentário aqui, gente, Peço até desculpa se me atravessei no lugar de alguém que quisesse comentar antes, né? Mas vendo toda essa pregação do Ali, eu fico pensando sobre a questão do amor a Deus, sabe? Porque o que nos faz não desejar pecar, né? O que nos faz procurarmos sermos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, é o amor a Deus. E, gente, para mim, de primeira instância ainda, quando eu estava ali naquele momento em que eu estava entregando realmente meu coração a Deus, quando eu descobri que na verdade, eu ainda não sabia como amar a Deus, né? Inclusive, eu estava falando sobre isso com a Carol, por causa de uma pregação na minha igreja, né? Que o título era Pai Adotivo, né? Onde o presbítero falava sobre a paternidade de Deus. E daí eu fiquei pensando, gente, como a gente às vezes não sabe amar a Deus, né? Mas a gente tem a possibilidade de pedir para que Ele nos ensine. Celular. Oi? Oh, desculpa. Perdão. E Eu esqueci ele, que depois estava ligado. perdão. E ele direciona a gente, né? Ele nos direciona, ele vai guiando o nosso coração se a gente se permite, né, ser conduzido, né? O Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Então, é bem importante, né? E a gente percebe que o que a gente consegue seguir, né? A partir disso, né? A partir dessa condução e quando a gente também se permite, né? E o que a Mayra falou é bem verdade, né? Às vezes a gente pensa, nossa, aquela pessoa que está pregando ali no púlpito, meu Deus, tem uma grande santidade. Mas quanto que, na verdade, né, que eu achei super bonito do meu presbítero, uma vez, uma pregação, que ele disse, que ele falou que ele também era pecador, que ele também era falho. E isso faz uma grande diferença, né, porque né, é o nosso momento também, aqui nessa comunidade, de confissão uns aos outros, e um momento em que Deus está trabalhando no nosso coração, né, a gente tendo o desejo sincero de melhora. Mas, bom, gente, já palestrei, agora eu vou deixar o restante das pessoas falarem. Amém. Gente, eu só queria agradecer rapidinho aí pela palavra, a área foi muito boa, acho que fala com todos nós, né? Porque em alguma medida a gente sempre luta com, com a ira, com a dificuldade de perdoar, né? Porque não é fácil, né? A gente tem que aprender mesmo a depender do Espírito Santo e admitir mesmo, né? Que a gente ainda não chegou lá, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Não é que eu já tenha chegado lá, mas eu deixo para trás, né, o passado e prossigo aí rumo ao alvo. Então, acho que é isso, esse é o nosso objetivo, e assim como todas as palavras que a gente já compartilhou, com certeza a gente vai lembrar, né, ao longo da semana dessa palavra e de aplicações para nós, né, que a palavra continua é, reverberando aí, né, Deus continua, o Espírito Santo usando o que a gente ouve para falar conosco, né, para a gente aplicar, né, para a gente não ser só ouvinte, porque a gente pode cair, né, no erro de achar muito interessante, muito bonito, muito correto, e não aplicar na nossa vida, na prática, né? E o Espírito Santo, com certeza, falou muito comigo, já falou, e vai continuar usando essa palavra aí ao longo da semana. Então, muito obrigada, foi muito bom. Amém, Carol, amém. Às vezes eu fiquei pensando assim, nossa, quanta gente já deve ter entendido isso, e eu me senti tipo na escolinha do Chaves, sabe? Que burro, dá zero pra ele. Porque, nossa, nunca me veio de uma forma assim tão. Nunca analisei assim de uma forma tão profunda. Mas fico muito feliz que
que você tenha gostado, que vocês tenham gostado. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Mi, eu vi que tinha mensagens entrando ali. Eu não sei se é a Clau que estava tentando falar alguma coisa, teve uma hora que ela ergueu a mão. Será que não tem mensagem no chat ali? Eu já vi as mensagens e vi que ela conseguiu ativar o microfone. Cláudia, se quiser falar, à vontade. Peraí, gente, vou olhar o chat ali. Acho que ela não tá conseguindo. É. Ué, que estranho. Deixa eu ver aqui, porque não tá aparecendo a mensagem. Nossa, gente, que estranho, eu não tô conseguindo ver. Deixa eu fechar e abrir de novo, porque pode ser minha internet que eu tinha recebido Ué, mas na verdade ela não conseguiu ativar, ela só levantou a mão mesmo, ela provavelmente não deu a permissão lá no microfone, ela vai ter que fazer, ela vai ter que ir lá em configurações, aplicativos, Meet, aí ela vai ter que ir lá em permissões, vai ter que achar microfone e vai ter que clicar lá em permitir. Talvez com a câmera também ela vai ter que fazer isso, né? Mas claro, câmera não é obrigatório. E só que isso hoje acho que vai ficar é muito longe o caminho e acho que ela não vai conseguir, não. Ela só está clicando no levantar a mão. O chat está. As mensagens que a Carol colocou com as referências quando você estava lendo, as que a Mayara colocou depois, acho que foi a Carol também que colocou as referências que a Mayara leu, falou ali. E daí algumas conversas que eu também tentei intervir, você, enfim, o chat é isso, não tem nada além disso aí, não. beleza, valeu aí. Bom, gente, Obrigada, então vamos... Carol, Ellen, por terem colocado aí as passagens. A Carol que colocou, na verdade, né? Eu só li. Mas, bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos partir, então, para as intenções aqui. E das orações, né? Para a gente fazer, então, a oração final, tudo bem? Certo. Certo. Ô, Ellen. Ellen, Pode falar. você podia mandar mais um louvorzinho no final, né? Agora? Vamos fazer a oração, aí quem puder fica para mais um. Ué. Faz a oração, certo. faz a oração. Aí quem quiser, fica com mais um. Tá certo. Depois a gente toca um louvor, então. Eu não tinha programado ainda nem um segundo louvor, mas a gente improvisa aí. Qual que era mais que você queria? Eu queria, eu estava pensando naquele coração igual ao teu, no Diante do Trono. Não sei se você conhece. Conheço, sim. Se você souber ele. Sei, mas sei um pouco. Eu sei que pena que não vai dar para cantar junto, né? A gente até pode testar depois. Teve uma que você mandou uma vez um playback. Como que é o nome daquela lá? Não sei se você sabe tocar, mas eu gosto muito. Não há terror. Sim, escudo. Escudo, sei. Se você sei, puder sim. tocar isso aí, então eu queria essa. Beleza, ok. Tranquilo, então. Então eu nem sei quem é que vai fazer a oração final aí, mas o meu pedido é que, assim, eu tenho tido umas recaídas bem complicadas na depressão, né?
E eu tenho me sentido muito com uma sensação de medo do futuro, um medo absurdo do amanhã. Tenho me sentido muito bloqueada para fazer planos, como se eu não fosse chegar a viver até ver os meus planos se cumprindo, então eu já nem faço plano nenhum. Eu não tenho me permitido sonhar, planejar nada e, né, a gente faz alguns planos aqui em casa, até teve um culto aqui que eu comentei, que a gente está com planinhos, umas coisas para saúde, para cursos e tal, mas eu não consigo pensar nada para além disso. É uma sensação de medo muito absurda que eu tenho tido do futuro, do amanhã, enfim. Tem mais? O meu eu já pedi lá no começo, né? Sim, o teu já está anotado. Aquele geralzão, né? A saúde dos meus amigos, dos meus familiares em geral, proteção para minha casa e força e muita coragem. Quem mais? Eu queria que vocês orassem para a gente orar, né, pela minha família aqui, por mim, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha cunhada, por todo mundo, pela vida nossa mesmo, para que a gente, né, se aproxime mais de Deus, tenha cada vez mais comunhão com Deus, e, né, que o resto é consequência, né? Mas por isso, pela saúde da minha mãe também, por essas dores que ela tá. E é isso. Amém. Gente, vamos lembrar de orar pela vida da Clau também, que ela não conseguiu falar aí, né? Verdade, vamos colocar. Hoje tá fácil, né? A gente lembrar de todo mundo. Hoje tem pouca gente. Olha, se Jesus voltasse no feriado, hein? Meu Deus, mais alguém? Luzia, Clodoaldo. Não, tá tudo tranquilo. Que bom. Glória a Deus. Ok, gente. Então, quem vai fazer a oração final? Eu ou algum de vocês? Não, mas tá fácil. Vai, Raime. Tá certo, então. Eu vou fazer aqui a oração final, mas antes eu quero só contar. Se bem que eu ia contar aqui, eu acho que a Claudete deve ter ouvindo, eu vou comentar em respeito a ela, que me levou a cantar, a louvar o hino que eu louvei foi porque eu estava com muita dificuldade de louvar, porque eu estava tendo acesso de tosse, todas as vezes que eu ia cantar, né, do final do ano para cá. Fui no médico e descobri, né, que eu tô com refluxo, né, que provavelmente são sintomas do refluxo. E, né, tava até pensando em desistir do louvor, né, mas isso é mais por orgulho, né, aquela questão, eu mesma pedir para sair antes que saiam comigo, né. Mas, né, ninguém tinha intenção nenhuma de me tirar. Até fiquei um domingo sem louvar, né, para poder descansar a voz. E no domingo fui no médico, na terça-feira, no sábado teve um culto de imersão na igreja e uma vigília à noite, né, até as 6 da manhã. Eu ensaiei, tive excesso de tosse durante o ensaio, né, não estava muito legal, mas se não, vou cantar do mesmo jeito. Aí, quando eu fui cantar, a primeira música eu não tossi, a segunda eu tive um pouco de tosse, mas os restantes dos louvores eu não tossi. E eu consegui voltar a cantar como eu não cantava antes, né? A louvar como eu não louvava antes, alcançar tons
né, que eu não alcançava antes. Então, né, Deus operou, e no culto seguinte eu já pude cantar. Né, deu tudo certo, eu pude cantar, e daí eu quero, por isso né, Deus colocou no meu coração que eu deveria louvar no culto de hoje, e por isso eu louvei, e escolhi justamente a música Grandioso És Tu, né, a versão do hino da Presbiteriana Renovada, né, Inária Aleluia. Então, vamos fazer a oração final. Daí, depois, após a oração, a benção apostólica, e a gente canta um último louvor. Senhor meu Deus, agradecemos de todo o coração pela palavra pregada hoje, pelo culto realizado hoje, né, que o Espírito Santo falou com várias pessoas, falou conosco. Agradecemos pela direção, pelo louvor, pela oportunidade de estarmos aqui. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor possa trabalhar nas vidas de todos nós e nas vidas de todos aqueles que forem assistir este culto gravado, Senhor. Eu lhe rogo, pela vida do Alexandre, que ele consiga colocar em prática o amor ao próximo, que o Senhor possa também proteger a casa dele. Eu lhe peço também pela família dele, Senhor, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, né? Não somente ali dele com a Maiara e o Isaac, mas também de todos os demais familiares, Senhor, que o Senhor venha operar na vida de todos eles, que o Senhor possa trazer a ele melhorias, que ele possa se parecer cada vez mais com Jesus, não somente ele, mas todos nós. E pedimos também, Senhor, pela vida da Maiara, né, pela vida da mãe dela, pela vida da Nath, que elas possam voltar aos caminhos do Senhor, que elas possam se reconciliar com Jesus. E pedimos também, Senhor, para que o Senhor possa derramar as suas águas purificadoras, Senhor, né, para curar, né, para trazer a cura à depressão dela, Senhor, que ela tem tido muitas recaídas, que o Senhor possa curar as sensações de medo que ela possui, que a impedem de realizar planejamentos, né, e o Senhor possa quebrar essas barreiras, né, que ela possa voltar a sonhar, voltar a planejar coisas para o futuro, que ela possa ter mais segurança, e o principal, Senhor, que ela possa aprofundar ainda mais a intimidade contigo, Pai, que ela possa vir que o Senhor aumente também a fé dela, Paizinho, para que ela possa se firmar cada vez mais, ter mais segurança em Ti, planejar em Ti todos os propósitos que ela tem, todos os propósitos que ela pretende realizar, Senhor, e que o Senhor dê força para que ela possa continuar, para que ela possa realizar esses planos, né, e que esses planos eles estejam, Senhor, de acordo com a sua vontade, ó Pai. E rogo também pela família da Carol, Paizinho, para que eles se aproximem cada vez mais de Deus, que eles possam ter uma comunhão com Deus, possam conhecer o verdadeiro evangelho, tanto o Nego, a esposa dele, o sobrinho, a mãe dela, que o Espírito Santo venha tocar nos corações deles, venham convencê-los e eles possam entender o evangelho pela luz do Espírito Santo, e que o Senhor derrame também as suas águas purificadoras, Senhor, para curar as enfermidades da dona Rita, Senhor, que ela possa ter as suas dores curadas, Senhor, que o Senhor possa derramar as suas águas purificadoras em todas as enfermidades, ó Pai, e levar todas embora, Senhor. Lhe peço também pela vida da Claudete, Pai, que não pôde se comunicar aqui conosco, mas está presente aqui no culto. O Senhor abençoe, Paizinho, que o Senhor a fortaleça cada vez mais espiritualmente, Senhor, que ela possa
assim como todos nós, né, que o Senhor também, além de fortalecê-los, nos fortaleça para que possamos permanecer firmes na tua presença, Senhor. O Senhor venha também suprir as necessidades dela, Paizinho, e de toda a sua família, Pai. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tio Clodo, a bênção, né? E Amém. depois, por favor. Já vai pegando o violão aí que nós vamos abençoar. Amém? É isso aí. Então tá bom, vamos lá. Tô aqui Vamos já. lá. Então tá bom. Que a graça de Deus, o Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos lá, deixa eu só desativar aqui a configuração aqui, né, gente? E para a gente poder louvar aqui. Você vai parar a gravação ou vai deixar? Não, deixa. Deixa gravando. Eu vou deixar por causa do louvor. O louvor. Não esquece da música, né? Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Mas eu me lembro dessa música, sim. Acho que é Escudo, né? O nome da música, não sei. Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o violão. Vamos aqui. Por toda a minha vida, deixa eu mudar o tom. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há tormentas nem culpas, doenças que fiquem de pé diante de vós, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Gente, eu esqueci uma parte da letra. Ai, ficou lindo!
Ai, gente, falou muito comigo aqui hoje. Que bênção. Ai, gente, vamos lá. Agora eu vou parar aqui a gravação, né? Agradeço a todos aqueles que forem assistir, por permanecerem até o fim. Que Deus abençoe a vida de todos, né? E Amém. estamos já finalizando aqui este culto. Deixa eu só